ano novo, vídeo novo, né, pessoal? Então eu quero começar aqui desejando um excelente ano novo para você, viu? Você que sempre nos acompanha, que está sempre aqui ligados conosco, que você tenha um ano abençoado, tá bom? Hoje, por dentro da história, a gente vai ficar por dentro da história de um grande acontecimento aqui que aconteceu em Luiz Gomes, mas que pouca gente ainda conhece, né? A tragédia da Serrinha. Foi uma tragédia que aconteceu no ano 2000 e que ceifou a vida de 5 pessoas. Daqui a pouco eu vou contar para você um pouco melhor dessa história, tá bom? Até já! É isso aí, galerinha. Estamos aqui de volta. Então, hoje nós iremos falar sobre a tragédia da Serrinha, que foi um acidente que ceifou a vida de 5 pessoas e ocorreu no ano 2000 na Serra de Luiz Gomes. Só que pouca gente conhece porque pouco foi divulgado. As 5 pessoas que morreram, todas residiam na comunidade da Pitombeira, que faz parte do município de Luiz Gomes, aqui no Rio Grande do Norte. E hoje nós iremos recordar, trazer para vocês um pouco de como foi essa história. Vamos ficar por dentro da história da tragédia da Serrinha. O acidente aconteceu no dia 5 de agosto do ano 2000. Nós estávamos vivenciando o período eleitoral. E no dia 5 de agosto do ano 2000 foi o último comício. Tínhamos naquele ano 2 partidos. Então, naquele ano estava acontecendo 2 comícios ao mesmo tempo. Naquele dia 5 de agosto do ano 2000, todas as comunidades, a população luisgomense, seja do centro da cidade, seja das comunidades rurais, se preparavam para participar dos comícios dos seus candidatos. De um lado, tinha um comício que ia acontecer na sede do município, em Luiz Gomes, e de outro, tinha outro comício que iria acontecer no distrito de São Bernardo, aqui em Luiz Gomes, onde nós moramos. Todos os eleitores se prepararam para participar desse comício. A noite estava um pouco agitada, porque parecia que ia chover, e a população da zona rural e também da sede do município se preparou e foi participar desses 2 comícios, né? Quando terminou o comício em São Bernardo, o pessoal que estava ali pararam, né? Ficaram curtindo algumas músicas, bebendo alguma coisa e se divertindo. E quando terminou o comício em Luiz Gomes, o pessoal da zona rural ficou procurando transporte para ir para casa. É aí que a gente começa a trajetória do acidente, né, da tragédia que aconteceu na Serrinha, aqui em Luiz Gomes. Então o pessoal da Pitombeira, das comunidades rurais do nosso município, eles começaram a procurar carro, só que não tinha mais, né? Começou a chover um pouco, né, a garoar, como a gente chama por aqui, e os carros começaram a levar as pessoas para casa, porque estavam com pressa para chegar em casa para não tomar chuva, né? E nisso, a comunidade de Pitombeira, os moradores da Pitombeira, os eleitores da Pitombeira, ficaram esperando um transporte para que eles fossem ser deixados em casa, né? Retornar em casa para não tomarem chuva no caminho. E nisso começa a chover um pouco mais forte, né? A garoar mais forte, como a gente diz. E arrumaram um carro lá em Luiz Gomes, né? O pessoal que estava lá na organização do comício arrumaram um carro para que o pessoal da Pitombeira pudesse retornar para casa. Só que era um caminhão, né? Um caminhão grande que lotou de gente, né? Esse caminhão, de acordo com as informações que a gente recebe, ele tinha mais de 40 pessoas em cima, né? Uma F4000, como diz o jornal da época. E esse carro, que cabia 40 pessoas no máximo, já estavam com mais de 50 pessoas em cima, né? Então começa esse trajeto perigoso de Luiz Gomes até a comunidade da Pitombeira, né? E o pessoal
reclamando, porque tinha muita gente em cima do caminhão, da F4000, e daquele momento ali em diante o pessoal vê que estão em perigo, porque o carro está muito lotado. Mas mesmo assim, sem ter o transporte, eles seguem a viagem com destino a Pitombeira, né? Quando chega em São Bernardo, muita gente que vivenciou o fato na época, né? No dia 5 de agosto do ano 2000, diz que o carro estava muito lotado, o pessoal começa a gritar, né? Desçam daí, porque caso contrário, esse carro vai se quebrar. Mas era o que tinha, né? Então a tragédia ela acontece exatamente na ladeira da Serrinha. Daqui a pouco a gente vai lá, a gente vai conhecer bem direitinho o local onde aconteceu isso. E ao descer o começo da ladeira da Serrinha, o carro ele perde o controle, né? Eu entrevistei uma pessoa que estava do lado do motorista e ela falou que o motorista não falou nada, né? Não disse que tinha quebrado, não disse que estava sem freio, porque a F4000 perdeu o freio também durante o percurso para a Pitombeira. E nesse momento o carro, né, que era a F4000, como nós chamamos, ela perde o controle, perde os freios, quebram, como diz a história, e ela acaba virando duas vezes, capotando duas vezes, e a parte da frente fica virada para a estrada. Daqui a pouco eu vou mostrar direitinho aí o ambiente, vocês vão entender. Tá, e nesse acidente, gente, infelizmente, faleceram 5 pessoas, todas elas da comunidade de Pitombeira. Eu tive a graça de entrevistar os seus parentes, né, os seus amigos, as pessoas mais próximas, que contaram sobre como foi perder essas pessoas, né? Teve inclusive pessoas que pularam de cima do caminhão, né, porque sabiam que se batesse eles iriam morrer, né? Para vocês terem uma ideia, tinha famílias que tinha todo mundo em cima, ninguém sentiu nada, mas outras famílias que tinham alguns parentes, ambos ou todos faleceram nesse acidente. Então foi uma noite muito triste. Quem morava ali perto, né, como Sônia, que morava pertinho ali da Serrinha, e outras pessoas também que nos contaram, escutaram os gritos, né, as pessoas todas chorando, gritando, dizendo que tinha perdido algum ente querido, que estava muito triste, né, o ambiente e tal. Estava chovendo também no local e não tinha nenhum tipo de pavimentação, calçamento não existia. Então, por isso que chama-se a tragédia na Serrinha, na ladeira da Serrinha, que era um ambiente um espaço, na verdade, uma estrada muito difícil de chegar, né? Uma estrada muito difícil de passar. Tá bom? Então nós perdemos nesse acidente Honorina Marta da Silva, essa mocinha, de apenas 12 anos de idade. Perdemos também Francisco Gil Cidélio, também 12 anos de idade. É esse rapaz aqui, ó, muito jovem, que infelizmente perdeu a sua vida. Nós perdemos Josivan Costa, tá aqui, ó. Josivan, filho de Dona Geralda, né? Eu recordo muito quando falo em Josivan, um rapaz de 17 anos, e Dona Geralda fala como foi doloroso perder o seu filho tão jovem. Odair José Matias, né? O mesmo tinha 23 anos de idade, né? Esse aqui. Odair era entregador de leite, né? O pessoal tinha o costume de comprar leite a ele, né? Ele passava aí, o pessoal comprava o leite a Odair. E, gente, uma criancinha de 1 ano e 7 meses, né? Nosso querido e pequeno Mateus, tá aqui. A única foto que ele tem é essa, ó. Tá bom? Mateus, quero agradecer a sua mãe pela foto, né? E, infelizmente, Mateus, inclusive, ia com sua mãe dentro da cabina do carro e que acabou batendo de frente com a barreira e Mateus não suportou e acabou vindo a óbito. Pessoal, pouco divulgada essa notícia, né, o acontecimento, a tragédia na Serrinha. Por quê? Porque na época a gente não sabe, né, onde é que estavam os nossos filmógrafos. A gente tem filmógrafos aqui, pessoas que filmam muito bem, fotógrafos maravilhosos, mas a gente não sabe, né? Nós só temos um registro para vocês terem ideia da tragédia da Serrinha, que é um rapaz, né? Olha só, um rapaz de São Miguel que vinha por essa estrada aqui, que também dá acesso a São Miguel, e que vendo o acidente, ele tirou foto, né?
uma foto, na verdade, e publicou, né, em um espaço que a gente vai acompanhar, né, uma mídia. Então, naquela época, né, o acidente comoveu muito o povo da nossa cidade. Na verdade, gente, a cidade de Luiz Gomes parou. Imagina aí, 5 luisgomenses morrerem de uma vez em um acidente, né? Então, que doloroso que é, tanto para as famílias, né, que estavam sem acreditar naquilo, como também para todos os luisgomenses. A maternidade, na época não tinha hospital, a maternidade ficou cheia, né? Muita gente ferida, muita gente com o braço quebrado, uma perna quebrada, a cabeça, né, com sangramento, enfim. Mas muita gente foi atendida, claro. Os que não puderam ser atendidos em Luiz Gomes, porque era insuficiente o material, foram encaminhados urgentemente para Pau dos Ferros. No caso de Odaí, né? Odaí ele ficou sem sentir a parte de baixo das pernas e ele falava normalmente. Só que, certamente, não sei, deu uma infecção generalizada e ele veio a óbito no caminho de José da Penha, né? Já indo para Pau dos Ferros. Então foi um momento doloroso. Todos os corpos, ao voltar do IML, né, o IML veio, recolheu todos os corpos para fazer as perícias e tal. Então todos os corpos, ao voltar do IML, ficaram na igreja matriz. E isso eu descobri quando eu fiz a pesquisa, né? Entrevistei cada familiar. Eu pensei que eles tinham ficado na casa de cada um ou mesmo lá na Pitambeira, né? Mas não, todos os corpos, eles foram os 5, né, velados na Igreja Matriz de Senhora Santana. E é muito curioso, é isso que eu não entendo, né? Porque tanta mídia na época já tinha, tanta foto, tanto vídeo e tal, por que nunca fizeram, né, nenhum registro desse momento? Então, gente, para o pessoal conhecer essa história, que muita gente de Luiz Gomes não sabia, nunca tinha ouvido falar, para vocês entenderem. Eu escrevi esse cordel, né? Eu sou poeta aqui na cidade, e escrevi esse cordel, A Tragédia da Serrinha, e ele vai contar toda a história em formas de rimas, né? Para que os leitores pudessem acompanhar. Aí, a partir desse cordel, é que o povo começou a conhecer a história da Serrinha, né? Essa tragédia. O pessoal não conhecia, não. Deixa eu perguntar para você já conhecia? Você é de Luiz Gomes, é daqui da região? Você conhecia essa história da tragédia da Serrinha, onde morreram 5 luisgomenses de uma vez? Pessoal, e um presente para vocês, um bônus, né, para vocês que estão aqui nos acompanhando. Na época, foi feito uma divulgação. E essa divulgação saiu na Gazeta do Oeste. Está vendo 5 pessoas morrerem de uma vez? Foi notícia no estado. A Gazeta do Oeste era, não sei se ainda é, mas era o jornal de circulação aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. E ele saiu exatamente a matéria contando algumas coisas, né, não são verdades, porque eles exageraram aqui em algumas coisas, mas foi o jornal que noticiou o fato na época, tá? E eu consegui, na época, o pessoal divulgou, né, trouxe um monte de unidades, trouxeram um monte aqui de cópias e saí distribuindo para o povo de Luiz Gomes. E eu consegui o jornal daquela época, né? Quero aqui agradecer ao meu amigo Fernando, ele que fez a doação para mim, generosa. E em breve eu vou estar plastificando esse material, porque é um material muito fino, gente, né? A gente pega na folha e a gente já vê que ela quer se rasgar, porque faz muito tempo. Esse ano, pessoal, fazem 25 anos do acontecido. Então eu ganhei esse jornal, quero mostrar aqui para vocês. Tomara que o YouTube não exclua, né? Mas eu ganhei aqui, gente, olha, o jornal A Tragédia da Serrinha. Ele vem trazer para a gente aqui a foto dos corpos, que eu vou colocar depois, né? E toda a matéria, tá certo? É a matéria, tudo sobre o acontecimento. Tá? Vocês podem ver que ele já está rasgado aqui, ó. Boa parte já não tem como ler direito. Por isso que eu vou plastificar. E aqui tá a foto dos corpos, tá? Do jeito que o IML cedeu ao rapaz lá que fez a foto, ele vindo lá de São Miguel. Gente, eu vou deixar de conversa aqui, vou sair desse ambiente e nós vamos lá agora acompanhar como foi esse acidente, o local do acidente, o local das cruzes que marcam o local do acidente, a gente vai ver agora, tá bom? Me acompanhe, a gente vai sair daqui e vai direto para a estrada. Até já!
Pessoal, aqui a gente começou o nosso percurso, né? Como eu disse para vocês que ia mostrar o local, daqui a pouco a gente vai chegar lá, viu? Mas a gente parou aqui na subida da ladeira para me mostrar para vocês como foi a descida aqui, ó. Imagina esse cenário, chuvoso, né? Todo mundo sem luz, porque não tinha energia por perto, e o caminhão sem freio. Então ele veio por esse percurso, vindo de São Bernardo para cá, e aqui, exatamente nesse topo aqui que dá início à ladeira, o carro ele perdeu todo o controle, mas o motorista, de acordo com uma das entrevistadas, das pessoas que eu entrevistei, o motorista não alarmou, o motorista não falou nada para os passageiros. Mas quem estava dentro da cabina viu que o caminhão tinha perdido o controle. E eles desceram aqui. Eu quero convidar vocês para que a gente vá lá e veja agora exatamente o local onde foi o acidente. Venham comigo. Pessoal, e aqui a gente está, como eu disse para vocês, né, que a gente vinha aqui até o local para poder acompanhar como foi esse acidente no ano 2000, aqui pertinho da Serrinha, em São Bernardo. O local onde o pessoal sofreu o acidente foi exatamente esse, ó. O caminhão desceu nessa ladeira que tem aqui, né? Aí bateu em uma das barreiras que tinha, né? Capotou 2 vezes e jogou o pessoal para essa parte aqui, que na época era só um canavial, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, onde os familiares eles fizeram, né, uma homenagem, uma marcação do local onde as pessoas perderam a vida, né? Essas cruzes aqui, elas representam o total de pessoas que foram mortas naquela noite, né? Então tem esse menorzinho aqui, ó, que é Mateus, é o menorzinho. Aí Anorina, é esse aqui que está do lado de Mateus, ó. Gilcidele está ali e Josivan, tá certo? E aqui a gente tem o último, né? Que agora eu não estou lembrando muito o nome, mas eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem, tá bom? Então esse acidente aconteceu aqui no nosso município no ano 2000, no mês de agosto, né? Que a gente celebrava muito, comemorava muito naquela época a questão das campanhas eleitorais, né? Aí o pessoal vinha para os comícios, quando terminavam, o carro ia deixar eles nas comunidades. E foi assim que esse acidente aconteceu. Ó, o carro veio daqui, mostra aqui meu cinegrafista. Ó, o carro veio de cá, né? Sem freio, sem controle nenhum, bateu em uma barreira, capotou 2 vezes e jogou o pessoal para o lado de cá, né? A parte do caminhão, a frente do caminhão, ficou virada para cima e o pessoal ficou caído nessa região. A Anorina, que a gente vê aqui na terceira cruzinha, ela ficou jogada aqui no meio da estrada, né? E o pessoal não podia passar, nem subir nem descer, porque a Anorina, o corpo dela estava ali, não podia mexer por causa que o ML não tinha chegado ainda. E essa tragédia aqui da Serrinha, como a gente conhece aqui, é muito pouco conhecida pelo pessoal da nossa cidade, o pessoal de Luiz Gomes. É isso, e a pergunta que eu tenho para vocês é exatamente essa. Você já conhecia a história da tragédia da Serrinha? O que foi que mais nos chamou a atenção? Você tem alguma dúvida sobre o acontecido? Pode escrever aqui embaixo nos nossos comentários que a gente vai responder para você tudo o que você precisa saber, tá bom? 2025 chegou e a gente também chegou com muitas novidades, com vídeos novos. Em breve estaremos por dentro da história de outro acontecido aqui na nossa região. Um abraço para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e em breve a gente retorna com mais um vídeo para você. Até!